diante de tudo que a gente está vivendo, o processo que nós estamos passando aqui, ele não pode passar desapercebido. Quem é aqui que não ouve falar 24 horas por dia na crise? Porque a mídia, ela não esconde os problemas que esse sistema capitalista coloca nas nossas vidas. Ela fala o tempo todo de uma crise que está afetando tudo quanto é tipo de país. Tudo quanto é modelo econômico dentro desse sistema. O país protecionista está em crise, o país mais liberal está em crise, e quem realmente perde com essas crises é a classe trabalhadora. A gente sabe que mesmo diante desse processo de crise, os 100 homens mais ricos do mundo ficaram bilhões mais ricos. E enquanto eles ficam mais ricos, a classe trabalhadora perde os direitos que ela conquistou na luta. E esses direitos que essa classe trabalhadora conquistou na luta, eles têm que ser mantidos por ela. Ninguém além dela é capaz de manter, e ela sabe disso. Tanto a classe trabalhadora sabe que é só a organização dela e o poder dela que é capaz de mudar as coisas, que ela vai para as ruas. Nós, eu acho que, principalmente os mais jovens aqui, foram surpreendidos por Júnior. Eu não sei quem aqui estava, mas na primeira manifestação que saiu da Gentilândia, quando nós chegamos lá, nós ficamos impressionados. Era chegando gente, e um olhava para o outro e dizia: meu Deus, está chegando gente. E a palavra de ordem era encantadora. Eu ouvi coisas que nos meus 15 anos de movimento eu nunca tinha ouvido. Eu vi uma juventude gritando: povo unido contra o capitalismo. Esse tipo de coisa nos faz refletir. Eu acho que algumas das reflexões que nós da esquerda revolucionária temos que fazer é qual é o nosso papel. Qual é o papel de um dos partidos revolucionários? Porque hoje nós não compactuamos com essa ideia de que existe um partido revolucionário. A gente acredita que o processo revolucionário ele vai ser feito por diversos partidos, diversas organizações, pelo povo consciente, por gente independente, por quem realmente acredita que o processo de transformação ele tem que ser real e radical. E aí, dentro dessa lógica, qual é o papel que nós, que estamos dentro de um partido institucional, na democracia burguesa, temos que cumprir? Pra gente, o principal papel de um partido é a educação política. E a educação política, ela se faz por duas vias: a luta e a teoria. Elas têm que andar juntas para que a classe trabalhadora vire dirigente dos processos revolucionários. Porque se teve algo que Júnior nos mostrou, foi que a classe trabalhadora não precisa, e que bom, não pode ser tutelada. Porque nós vimos inclusive várias organizações tentando tutelar as massas de Júnior. E isso não foi conseguido. E não é algo negativo. Eu acho que a autocrítica que a gente tem que fazer é porque que muitos de nós não foi identificado nesse processo de Júnior. Onde é que nós da esquerda temos nos posicionado ao longo dos anos? Nós temos vivido momentos que não são tão fáceis. São tão fáceis. E diante dessas dificuldades, o que a gente tem feito? Nossa pré-candidatura, ela tem alguns pontos que são centrais. O primeiro ponto dela é que ela é uma candidatura claramente anticapitalista. Nós fazemos questão de colocar isso com todas as letras, de forma clara. Nós acreditamos na transformação radical dessa sociedade. Não é tempo de falar de reformas. Não é tempo de se contentar com progressismos. É tempo de falar de revolução. E o povo mais pobre, está perfeitamente apto a entender esse discurso. Porque essa crise tem transformado a vida de nós, trabalhadores e trabalhadoras, principalmente nós, os trabalhadores muitíssimo mal remunerados, insuportável. 80% da nossa população é feita de famílias que ganham até R$ 1.500. 70% de famílias que ganham até R$ 1.000. E metade dos cearenses é assistido pelo Bolsa Escola. Boa parte deles sustentando seus filhos com 400 e poucos reais. Essas pessoas têm uma vida desumana. E nós, da esquerda revolucionária, temos que desfazer um discurso
que é colocado pela burguesia para manter a gente, que é trabalhador, no lugar quietinho, aceitando a exploração. Há pontos que para nós, somos nós da esquerda radical que temos que colocar. A diferença entre governo e poder é algo que somos nós da esquerda que temos que colocar. Porque quando nós vamos fazer uma contraposição aos Ferreira Gomes, nós temos que colocá-los no lugar que eles têm. E o lugar deles é de representantes de uma classe. Os nossos principais inimigos são os patrões do Ferreira Gomes. Os patrões do Ferreira Gomes são a família M. Dias Branco, a família Studart, os grandes capitalistas que elegem representantes e que têm colocado na cabeça do nosso povo que o problema é de governo. E a gente não vai aceitar o modo PSOL de governar. Porque nós vimos as nossas esperanças se esvaírem com o modo PT de governar. Porque é impossível governar para o povo pobre dentro do capitalismo. E é isso que a gente quer levar. A gente quer colocar para o povo que sabe, o povo está cansado de votar e não ver a sua vida mudar realmente. E algumas vezes o povo depositou a sua força em candidaturas de esquerda. E que quando elas conseguiram chegar ao governo, que é muito diferente de chegar ao poder, elas mostraram que a via eleitoral não resolve os nossos problemas. E é isso que a nossa pré-candidatura quer fazer. A gente precisa chamar o povo para a luta. E o povo, quando é chamado para a luta, ele percebe a contradição do sistema capitalista, porque a gente não pode acostumá-los a pensar que é um probleminha que uma política pública vai resolver. As políticas públicas são incapazes de resolver o problema da classe trabalhadora. A gente tem que desmascarar essa democracia burguesa. Nós não vivemos numa democracia. Nós temos que ser capazes de dizer para as pessoas que nós queremos o voto delas. Que nós temos que querer o voto delas. Porque se nós não quisermos o voto delas, elas vão entregar para quem? É algo que a gente sempre diz na nossa comunidade. Em quem é que a gente vai votar? A gente vai votar na direita? A gente vai votar em quem está do lado dos ricos e poderosos dessa cidade? A gente tem que querer os votos dela, mas a gente tem que ser claro e dizer: a gente quer mais. A gente quer estar lado a lado na construção de uma sociedade nova. Nós queremos que todas as pessoas saibam que a desigualdade social é inaceitável. A esquerda ela tem que pautar a luta de classes, ela tem que colocar um discurso completamente diferente do discurso que a burguesia quer colocar. A burguesia ela naturaliza a desigualdade. Aliás, ela faz pior. Ela diz que nós somos pobres por opção. Ela mente para a classe trabalhadora. Ela diz que se você estudar, você consegue. Ela diz que é possível furar um bloqueio social. Ela diz que quem é rico porque merece, quem é pobre porque não se esforçou. E a gente tem que quebrar esse discurso e dizer que nós, trabalhadores, não somos pobres por opção. Nós temos também que mostrar, e isso a gente faz na prática, na luta do dia a dia, que qualquer trabalhador e trabalhadora é completamente capaz de ser um protagonista do processo revolucionário. Porque nós, quanto partido, nós não estamos aqui para dirigir e tutelar. Até porque a história já provou que as iniciativas mais inteligentes dos processos revolucionários surgiram do seio do povo, porque o povo sabe resolver o problema deles. Existem muitos pontos que não podem mais ser naturalizados por nós da esquerda. As lutas pelas opressões, elas são fundamentais. A gente não pode aceitar nenhum tipo de opressão. Porque se nós somos socialistas, no socialismo não pode existir nenhum tipo de opressão. O socialismo no qual eu acredito prega igualdade. E a igualdade social, ela não é meramente econômica. Não pode existir opressão sobre mulher, não pode existir opressão sobre negro, não pode existir opressão sobre homossexual, não pode existir opressão. Nós temos que fazer as nossas lutas específicas, mas nós não podemos esquecer a luta de classes. E para quem a gente quer falar? É fundamental que a gente seja capaz de falar para além de nós mesmos. É fundamental que a gente mude a ideia que nos basta ser pequeno. É fundamental que a gente aceite que nós vamos ter que aprender a conversar com quem pensa diferente. Nós vamos ter que restabelecer uma cultura de
esquerda onde o debate é bem-vindo, onde o pensamento diferente é bem-vindo, onde as pessoas que pensam diferentes não devem ser isoladas, diluídas, expulsas. As pessoas que pensam diferente devem ser chamadas ao debate. E eu acho que todos nós aqui temos clareza de que o nosso inimigo é externo. Mas nós precisamos ter clareza e ter práticas que condizam com isso. O nosso inimigo é externo. O nosso inimigo é a burguesia. Então, quando nós precisarmos, eu espero que nós não precisemos, né, tão cedo, porque eu não sei se a esquerda está preparada para um processo revolucionário. Como é que nós vamos nos comportar? Eu só sei que quando esse processo revolucionário tomar ainda mais corpo, nós não podemos dar ao povo a alternativa do vote em mim. É lamentável ver pelo mundo muitas e muitas manifestações populares, processos revolucionários, onde a gente vê povo contra povo defendendo os interesses da burguesia mundial. Milhares de pessoas morrendo para alcançar a democracia burguesa, e a vida do trabalhador mais pobre desses países continua a mesma. Quando acontecem casos como o da Cláudia, né, que foi morta da maneira mais brutal possível e imaginável lá no Rio de Janeiro, a gente tem que começar a pensar não só na brutalidade da morte da Cláudia. A gente tem que pensar na brutalidade da vida dela. É o pai que vê seu filho sair da escola com 11 anos de idade sem conseguir ler. É a minha escola de segundo grau que eu terminei lá e ninguém ia fazer vestibular, porque lá ninguém passa. É com essa realidade que a gente tem que conviver, e são essas pessoas que vão fazer o processo revolucionário, com a gente ou sem a gente. O que eu quero dizer aqui é que para isso o método é muito importante. E eu acho que a esquerda ela tem que pensar no método. Eu acho que é cada vez mais importante que a gente consiga falar de uma forma que o povo, o trabalhador mais pobre, entenda. Nós não precisamos falar difícil. Isso não é importante pra gente. Conhecimento é responsabilidade. Conhecimento não pode gerar pedantismo. Conhecimento tem que gerar responsabilidade. E só vale a pena eu saber alguma coisa se eu sei repassar pra alguém. Se ela serve só pra mim ou pros meus, ela não é o suficiente. Por isso, para nós, a esquerda ela tem que avaliar esse método, e as pré-candidaturas do PSOL, a candidatura que a gente escolher, ela vai ter que ter a capacidade de dialogar com o povo. E a gente quer, inclusive, que ela tenha a capacidade de mostrar ao povo que ele tem condição de estar à frente dos processos. Que ele se sentar e estudar na associação de moradores, no sindicato, no movimento estudantil, no movimento de bairro, ele pode ser um teórico político. Ele não vai precisar dos diplomas para poder ter conhecimento de causa, para falar sobre sociedade. Ele vai poder ser um grande teórico, um grande dirigente do processo revolucionário, porque a classe trabalhadora mais pobre tem toda a capacidade de dirigir o processo de libertação dela mesma. Então, a grande reflexão que nós temos a fazer é essa. Primeiro, pra gente, é tempo de falar de revolução. E é tempo de falar na revolução popular, radical, socialista, onde nós vamos ter a luta de classes como centro e o povo trabalhador, organizado, consciente e dirigente. Obrigada.